Olá, nós somos o grupo 4, da turma B, e o nosso grupo ele é composto pelo Brian, pelo Gerley, pelo João, pelo Lucas, pelo Ramon, pelo Vitor Kim e pelo Vitor Giancotti. Nós fomos responsáveis pela análise do artigo que tratava sobre hemorragia intracraniana por deficiência de vitamina K em lactentes. Esse artigo ele apresenta 2 casos clínicos de recém-nascidos com doença hemorrágica, e ele tem como objetivo reafirmar a ideia de profilaxia com vitamina K em casos de recém-nascidos que apresentam fatores de risco para a doença hemorrágica do recém-nascido. Entre esses fatores de risco, nós podemos destacar a diarreia, a fibrose cística, atresia de vias biliares, hepatite, exposição materna à varfarina, anticonvulsivantes e outras drogas. Contudo, metodologicamente, é difícil estabelecer a relação exata entre risco e benefício desse procedimento nos recém-nascidos, sem esses fatores de risco. De acordo com a Academia Americana de Pediatria, a profilaxia em todos os recém-nascidos é recomendada, visto que as evidências disponíveis indicam que o benefício é superior ao risco nessa questão. Indo em detalhes especificamente ao caso 1, no histórico do paciente, temos que trata-se de um lactente, do sexo masculino, 43 dias de vida, e trata-se de um bebê branco, que apresenta febre, hipoatividade, ele gemia muito, tinha sangramento cutâneo em nariz por ferimento banal, que foi feito nas 24 horas anteriores, e ele não teve problemas durante o período neonatal, né, com a mãe. Ele não recebeu profilaxia com vitamina K desde o nascimento e era alimentado exclusivamente com o leite materno. E aí, em observações clínicas, ao exame foi percebida uma palidez cutânea mucosa, hipoatividade, ou seja, o bebê estava bem prostrado, icterícia discreta, equimose, que são manchas maiores de 1 centímetro, e elas normalmente se manifestam após uma contusão, que era o caso do bebê. Petequias no palato, que são manchas pequenas, parecendo pontinhos, sangramento cutâneo no nariz por pequena escoriação, sangramento nos locais de venopunção e fontanela anterior tensa, que é o nosso pregma, e ele normalmente se fecha dos 8 a 18 meses de idade. Hematócrito de 28%, o que é um sugestivo de hemorragias, hemoglobina a 9,1 mg por decilitro, plaquetas e leucogramas normais, tempo de protrombina e tromboplastina parcial ativado estavam alongados, e esse método utilizado para avaliar a integridade das proteínas da via extrínseca e da via comum da coagulação sanguínea. A atividade do fator 8 de 100%, exame do líquido cefalorraquídeo mostrou 8 leucócitos por milímetro cúbico, 64.000 hemácias por milímetro cúbico, e glicorraquia de 51 mg por decilitro, além de proteinorraquia de 3,5 gramas por decilitro. E foi feita uma ultrassonografia transfontanelar, que deu como resultado essa imagem que nós podemos ver, e essa TC do crânio foi apontado um extenso hematoma fronto-basal esquerdo, com inundação do ventrículo lateral esquerdo e do terceiro ventrículo. No tratamento, o bebê recebeu um concentrado de hemácias, plasma fresco e vitamina K, que é a fitomenadiona, na dose de 5 mg por via intramuscular. Após 10 horas de admissão, o hematócrito de 12%, ou seja, baixou para mais da metade. Hemoglobina 4 gramas por decilitro, que também baixou mais da metade, vendo uma clara piora. A fontanela ainda tensa e iniciou-se com convulsões. Para tratar essas convulsões, recebeu 2 anticonvulsivantes, fenitoína, EV e fenobarbital. 24 horas após a admissão,
Aqueles testes já citados de tempos de atividade da protrombina e tempo de atividade da trombina parcial ativada se regularizaram. Hematócrito e hemoglobina de 30% e 10,3 miligramas por decilitro, respectivamente. Foi prescrito vitamina K na dose de 5 miligramas por dia, via endovenosa. Clinicamente, teve evolução rápida e favorável, recebendo alta após 5 dias. Controle do perímetro cefálico e ultrassonografia mostraram regressão do hematoma, sem hidrocefalia. Atualmente, com 3 anos de vida, seu desenvolvimento tem sido adequado e o exame neurológico é normal. Após o caso 1, a gente teve um caso 2 apresentado junto com o artigo. O caso 2 corresponde ao quê? É um paciente também lactente, do sexo masculino, esse com 47 dias de vida. Esse paciente ele foi admitido no hospital com relato de irritabilidade há 4 dias, persistente. Nas 9 horas anteriores a essa chegada dele no hospital, ele apresentou uma piora, com quadros de obstótono intermitente. O que é isso? É um tipo de posição anormal, que ela é causada por espasmos musculares, em que geralmente a pessoa fica rígida, com as costas arqueadas e a cabeça jogada para trás, no caso o neném. Não havia antecedentes importantes, pré ou neonatal, relatado pela mãe. E um ponto importante é que ele também era alimentado exclusivamente com leite materno. Não havia feito suplementação com a vitamina K no nascimento. Aí foram feitos exames nessa criança, nesse recém-nascido, e durante os exames o paciente apresentava com irritabilidade obstótono e abalamento da fontanela, que pode ocorrer em crianças pequenas por conta desse aumento da pressão dentro do cânio. Além disso, ele tinha uma palidez cutânea e mucosa. Foi realizada uma punção lombar que revelou um LCR xantocrômico e hemorrágico. O que é isso? Isso corresponde a uma coloração amarelada, que é decorrente da presença de bilirrubina plasmática, que é um resultado de uma possível hemorragia subaracnoide. O exame resultou em 396 mil hemácias por milímetro cúbico, 1.886 leucócitos por milímetro cúbico, glicorraquia de 3,7 miligramas por decilitro e a glicemia do recém-nascido foi de 100 miligramas por decilitro. E proteinorraquia de 640 também por decilitro. Dentre outros parâmetros, foi constatada a leucocitose, APT e APTT, que são aqueles exames já falados pelo Kim, alongados, com PT superior a 60 segundos. Ou seja, isso fala que a atividade dele era inferior a 10% de uma atividade normal. E a PTT de 74 segundos. A ultrassonografia transfrontalar revelou grande hematoma no cérebro, que atingiu o sistema ventricular, com posterior confirmação pela tomografia. Essa tomografia que a gente está apresentando aí, a gente pode ver um hematoma na fossa posterior com inundação do sistema ventricular. Aí o médico receitou o tratamento, que foi o quê? Ele recebeu vitamina K intramuscular na dose de 1 mg por quilograma do recém-nascido por dia, por 5 dias, e plasma fresco, e após 3 horas o APTT havia se normalizado e o PT foi de 32 segundos, porém, 20 horas depois, os dois haviam se normalizado já. No primeiro dia de internação, o recém-nascido apresentou hipertensão intracraniana com bradicardia e pausas respiratórias, sendo necessária derivação ventricular externa por 23 dias e ventilação mecânica por 2 dias. Essa derivação ventricular externa resultou no desenvolvimento de uma ventriculite, controlada após 3 semanas. Posteriormente, ele vai apresentar convulsões e foi medicado com fenobarbital, que é um fármaco anticonvulsivante também, por 2 meses, tendo crises convulsivas cessadas após a suspensão da medicação. Na 6ª semana, esse recém-nascido foi submetido a uma derivação ventrículo-peritoneal, que é um implante de um sistema interno de drenagem de líquor, que ele tem o intuito de retirar o excesso de líquor da estrutura chamada ventrículo cerebral, para o intestino da cavidade chamada peritônio, tendo recebido alta após 45 dias de internação. Com 4 anos de idade, por fim, ele apresentou apenas como sequela microcefalia e moderado atraso psicomotor. Por fim, a gente tem a discussão do nosso trabalho, em que, primeiramente, a gente pode apresentar os fatores de coagulação. O que a gente tem?
A vitamina K é importante para a síntese de várias proteínas, principalmente os fatores de coagulação 2, 7, 9 e 10. Os níveis desses fatores de coagulação recém-nascidos, eles vão corresponder a 30 a 60% dos observados futuramente nos adultos. E eles vão aumentando principalmente nas 6 primeiras semanas de vida. A gente vai ter que a passagem da vitamina K através da barreira placentária é necessária para os altos níveis de vitamina K materna. E quando o gradiente não é adequado, a vitamina K estará deficiente ao nascimento. O terceiro ponto é que o fator importante de se observar nos casos clínicos citados é que as crianças eram alimentadas exclusivamente com leite materno, e a concentração da vitamina K no leite materno, normalmente, ela é inferior a 20 microgramas por litro. E nas formas comerciais, esse valor gira em torno de 50 microgramas por litro, ou seja, um pouquinho além do dobro do que o leite oferece. Além disso, a flora intestinal desses lactantes que se alimentam exclusivamente com leite materno, ela não é eficiente na síntese de vitamina K, já que esses lactobacilos parecem não sintetizar a vitamina em questão. Bom, outros pontos importantes da discussão do nosso trabalho são, por exemplo, a questão das formas clínicas da doença hemorrágica do recém-nascido por deficiência de vitamina K. São descritas 3 formas clínicas dessa doença hemorrágica. A forma precoce, a forma clássica e a forma tardia. A doença hemorrágica tardia, a qual os casos citados no trabalho são exemplos, a manifestação da doença ocorre entre 2 e 12 semanas de vida em lactentes alimentados exclusivamente com leite materno. Ela pode ser idiopática ou secundária à má absorção intestinal. Em casos idiopáticos, tem-se observado características comuns, e são elas: maior frequência em bebês asiáticos, mais comuns entre 1 e 2 meses de idade, maior ocorrência em bebês alimentados exclusivamente com leite materno, e, além disso, ela é mais comum em meninos e a alta incidência de hemorragia intracraniana. Além disso, nós podemos abordar a questão de que, embora não tenha sido possível realizar o exame específico para o diagnóstico de deficiência da vitamina K em neonatos, que é a dosagem de PI-VKA2, a rápida normalização de tempo de atividade da protrombina e tempo de atividade da protrombina parcial ativada com a administração da vitamina associada ao quadro clínico é suficiente para o diagnóstico. Além disso, entre as consequências da doença, uma pesquisa realizada com 32 neonatos, os quais apresentaram a mesma patologia, constatou que 31 foram acometidos por algum grau de disfunção neurológica antes dos 2 anos de idade. Desde 1961, já sabemos que existem recomendações internacionais para o uso profilático da vitamina K parental em todos os recém-nascidos, devido a uma queda expressiva no número de casos. Durante os anos 90, foram publicados estudos que relacionavam a suplementação parental com vitamina K ao aumento de câncer na infância. Porém, desde 92 até hoje, essa relação vem sendo veementemente contestada por outros estudos. Atualmente, a Academia Americana de Pediatria recomenda que todo recém-nascido receba de meio a 1 mg de vitamina K intramuscular, em especial quando apresentam diarreia e sejam alimentados exclusivamente com leite materno. Nesse quadro, mesmo que já tenham recebido a suplementação, ela deve ser repetida. A profilaxia por via oral é uma alternativa, porém no Brasil não está disponível, sendo a administração intramuscular de fitomenadiona a única disponível. A suplementação com vitamina K em gestantes com risco de parto prematuro parece não prevenir a hemorragia, e gestantes que usem anticonvulsivantes indutores de enzimas hepáticas, a suplementação deve ser feita na última semana de gestação. Em conclusão, a hemorragia intracraniana tardia em neonatos deve ser considerada quando são alimentados exclusivamente com leite materno e não receberam suplementação da vitamina K. Devido ao risco de sequelas neurológicas, é recomendada a profilaxia logo ao nascimento. Aqui nós temos a nossa bibliografia usada.
Nós gostaríamos de agradecer os professores do Departamento de Bioquímica do ICB da Universidade Federal de Minas Gerais.